Oi, meu Brasil! Você tem noção o quanto a ciência já evoluiu? Você já fez teste genético? E você sabia que existem exames que podem mostrar se você tem tendências a ter alguns tipos de doença? E para falar sobre esse tema, eu trouxe um convidado, olha, daqui, ó, que vai falar sobre tudo isso e muito mais. Cola que é sucesso! Lindos do meu Brasil, eu apresento a vocês Dr. Eduardo Cunha. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui, agradeço. Sou um pouco tímido no começo, depois a gente vai Ai, eu não se sei se é soltando. verdade, gente, eu não sei, mas vamos lá. Tô bem feliz de você estar aqui. É um tema, assim, que eu sei que vai dar pano pra manga, se dizia na minha terra. E eu quero que você nos explique sobre toda essa evolução da ciência, mas antes, eu quero que você se apresente para o pessoal de casa, quem ainda não te conhece, quem é o Dr. Eduardo Cunha e por que ser um geneticista? Bom, vamos lá. Eu vim do Mato Grosso, né, quando eu era ainda filhotinho. Um garotinho tímido, uma cidade pequena do interior. E vim para estudar, acabei fazendo biologia, interessado nessa área de ciência. Então quando eu entrei na faculdade, eu já queria fazer pesquisa, ciência, isso. Aí terminei biologia, fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. Mas sempre voltado na área da saúde. E aí comecei a estudar muito imunogenética. Então, um geneticista, ele entende aquela carga genética que nós temos e o que isso impacta em saúde ou em doença. Então, um geneticista estuda isso, o que a nossa estrutura de DNA vai impactar em saúde ou em doença. Que legal. E é tão interessante de saber, né? Porque, por exemplo, a gente tinha os antigos, que mesmo sem esse conhecimento da ciência, mas com tanta sabedoria, já tinham crenças, por exemplo, de coisas que se devia fazer, não devia fazer, né? E que hoje, com várias comprovações científicas, já mostrava que aquilo lá, por exemplo, que minha avó dizia, realmente tinha fundamento. A ciência, ela é muito baseada nisso, né? E a gente chama de ciência baseada na crendice popular. Hoje tem muitos medicamentos que surgiram em decorrência exatamente disso. Então, chá disso, chá daquilo, chá para dor de cabeça, chá para dor de barriga. Então, muita dessa história ou dessa crendice popular tem um fato científico. Sim. Estudei isso muito no meu doutorado, inclusive. Olha aí que legal. E, por exemplo, quando eu devo procurar um geneticista? É que assim, o geneticista geralmente, né, quem vai atrás de um geneticista é quando tem algum problema que algum outro profissional não consegue resolver. Geralmente é isso. Como assim? Por quê? Você vai buscar um geneticista quando você já tentou com outros profissionais e não conseguiu encontrar a resposta. Basicamente essa é a essência. Por exemplo, pessoas, né, hoje bastante comum, comum não, mas bastante comum ou corriqueiro encontrar pessoas que têm filhos com autismo, né, ou com transtorno do espectro autista. Sim. Aí, ou seja, é bastante comum encontrar esse tipo de pessoas. Sim. Né? E essa é uma alteração que tem influência genética. Ah, é? Uhum. Então, o geneticista ele pode influenciar ou ajudar muito no diagnóstico de crianças ou pessoas com autismo. Porque o autismo ele não é uma doença hereditária. Ele tem influência hereditária. Tem. Mas tem. Que nem, por exemplo, o filho tem, a mãe não teve, o pai não teve, não se sabe lá então de que parte ali da família, às vezes tão distante, teve, ou se tinha, era algo que não se sabia, às vezes, na época. Então, ele tem essa base? Tem. Eu não sabia. O autismo ele tem uma carga genética muito importante e muito bem já descrita na literatura. Nossa! Inclusive, qual é o gene, quais são as alterações, o que a alteração desse gene leva a ter, né? Alterações cognitivas, enfim. Então, a parte genética está bem embasada no autismo. Mas não necessariamente, Ana, isso é hereditário. Tá.
Então, existem alterações genéticas que, por exemplo, parte veio da mãe, parte veio do pai e casou que caiu naquele indivíduo. Entendi. Então, não necessariamente os pais têm que ter, ou os avós têm que ter, porque lembre que essa árvore genealógica, ela está vindo lá dos bisavós, dos tataravós, e aquilo vem e acaba compilando, né, e caindo em uma pessoa. Sim. Mas a gente também precisa de aspectos ambientais. O autismo, ele também tem influência ambiental. Mas ambiental como? Aí é bastante complexo, até mais do que a própria genética. Ambiental durante, por exemplo, o desenvolvimento embrionário dessa criança. Ah, desde lá. Desde o momento pós-concepção e pré-concepção. Nossa. Então, na formação do espermatozoide, na formação do óvulo, pós-concepção, durante o processo embrionário, tudo isso influencia. Vamos colocar assim, por exemplo, um pai que às vezes desde de infância tomou lá muitas medicações ou sofreu muitos traumas ou não teria necessariamente isso? Sim? Tem influência. A gente ainda não consegue dizer assim, isso causa isso, né? Uma causa e efeito. Sim. Agora, influência a gente sabe que gente, tem. mas é sensacional ter todo esse conhecimento e já ter ali, tipo, como você colocou, certas certezas a respeito disso, porque eu não sei se em virtude antigamente a gente não ter tantos acessos como hoje nós temos nas mídias, mas a impressão que eu tenho, eu não sei se eu estou certa nisso, é que aumentou muito o número de autismo. Uhum. Isso pode ser por duas pontas, duas vertentes, tá? Uma delas, um melhor diagnóstico, né? Então a gente consegue hoje, através das ferramentas, dos testes genéticos, de bons profissionais, ter ali fechar o diagnóstico de uma forma melhor, de uma forma mais fidedigna, enfim. Sim. Né? E a outra vertente é algo está acontecendo que está levando a isso. É uma dúvida. O que é? A gente ainda não sabe. Se é um aumento diagnóstico, se isso sempre teve e agora é apenas um aumento do diagnóstico, que eu acredito da população que não. Em si, Pode né? ser. Mas eu acho que é um pouco dos dois. Sim. É hoje um diagnóstico mais assertivo e algo está levando a esse aumento, que talvez a gente ainda não compreenda por completo. Pode ser muitas coisas. Sim. Né? Alimentação, agrotóxico, radiação, estresse, poluição, enfim. Coisas que aumentaram, vieram aí com o decorrer dos anos, né? Mas que nem, por exemplo, eu também vim da cidade do interior, e no interior a gente escuta muita história, né? Tem história boa e tem... E eu lembro, assim, de histórias de parentes que moravam mais no interior ainda e que, por exemplo, falavam, o filho da fulana de tal é doente, e mantinham trancado em casa. Mas isso, gente, vou ter que falar, muitos anos atrás, mas bastante, tá? O Botox ajuda a esconder aqui, mas é bastante. E, por exemplo, porque não se tinha, eu acredito, conhecimento, ou, por exemplo, dessas pessoas que eu tô falando, não se tinha acesso, então trancava. O que eu vejo, assim, que é algo tão triste hoje, já se dá para, né, tem tratamento, a gente sabe ali que faz um acompanhamento, mas falando assim, casei, eu posso fazer um teste genético para saber se o meu filho vai ter ou não tem como isso ainda? Hoje existem alguns testes para ser feito pré-concepção, então se faz né, em marido e esposa, ou enfim, sim, pai e mãe ali, né? Mas a gente não consegue, pensando no autismo ou no transtorno do espectro autista, dizer ou determinar se existe uma maior tendência ou menor tendência a ter um filho com. Né? A gente consegue dizer, olha, a chance é um pouco maior comparado à população. Isso a gente consegue dizer através dos testes. Mas os testes, eles ajudam principalmente no diagnóstico. Porque o que acontece? Antigamente, como você muito bem citou, sabia-se de crianças autistas, mas aquelas que eram níveis muito avançados ou muito graves, com alterações muito importantes. E hoje nós sabemos que tem níveis. Exatamente. E provavelmente aquelas pessoas que tinham níveis leves eram passadas com pessoas diferentes. Sim.
e vida que segue. Hoje, como todo mundo quer se encontrar, enfim, né? Esse aspecto mais sociocultural, essas pessoas querem entender o porquê que elas são um pouco diferentes. E aí o diagnóstico acaba... os testes acabam ajudando muito nesse tipo de diagnóstico, entendeu? E falando um pouquinho sobre as doenças, mudando ali agora um pouquinho do autismo. Quais são os exames que nós... É uma investigação, na verdade, né? Eu acho que dá para falar. Que nós podemos fazer e que, por exemplo... vou dar um exemplo assim. Não é meu caso, tá, gente? Mas, por exemplo, minha avó, minha mãe teve câncer de útero. Minha avó, nós não sabemos, mas pelo jeito tinha. Eu devo fazer para saber se eu tenho essa predisposição e dá para confirmar se eu realmente tenho ou são possibilidades? Vamos lá. Existem 2 tipos de testes genéticos. Tá. Vamos falar em teste para a gente manter um padrão. Exame, teste, vamos pensar tudo em teste. Tá? São 2 diferentes. Primeiro teste a gente olha a tendência. Nós chamamos esse tipo de exame ou de teste de preditivo. Então, através dos estudos dos polimorfismos, que já tem na literatura, a gente consegue dizer assim, ó, a Ana tem tendência a ter esse tipo de câncer, puxando o que você falou, tá? Mais aumentado do que a população em geral. Então, hoje a gente tem a capacidade de você fazer um teste genético e a gente olha, a Ana tem tendência maior do que a população em geral para ter esse tipo de câncer. Ou qualquer outra doença que tenha, lógico, uma base genética. Então, esse é o tipo de exame que a gente chama de preditivo, de teste. Tá? O outro, como você comentou, que já tem um histórico familiar. Então, a avó teve um câncer de útero. Né? A mãe teve câncer de útero. Ali a gente já consegue olhar que parece ter um caminho genético. Esse a gente vai olhar para um outro tipo de teste, onde a gente tem alguns genes já muito descritos, que a gente analisa para ver se aquele câncer ele é hereditário. Aí isso sim tem a hereditariedade. Ou seja, a sua avó passou para sua mãe, a sua mãe passou para você. E isso a gente consegue analisar. Entende? Entendi. Como aconteceu lá com a Angelina Jolie. Né? A avó teve um câncer muito agressivo, a mãe teve um câncer muito agressivo. Ela fez o teste genético e viu que ela tinha a mesma alteração da avó, a mesma alteração da mãe. E aí ela tomou uma conduta e fez a remoção daquele tecido que poderia gerar um câncer ou um tumor. Eu imagino o que ela não sofreu vendo o sofrimento dos outros para ela tomar essa conduta aí, porque... Não é fácil. Não, com certeza. Não é fácil. E existem doenças, como você colocou ali, que tem a carga genética. Então, quais são as doenças que hoje já consegue se identificar que ela vem, que pode ser sim passada entre as gerações? Existem várias doenças. A gente está falando agora de câncer, né? O que a gente sabe do câncer e a genética. Então, assim, quanto mais cedo o surgimento do câncer, então, por isso que é importante, quando alguém tem um câncer, abaixo dos 45 anos, buscar um profissional que oriente. Por que, Eduardo? Mas por que isso? Porque quanto mais cedo o surgimento do câncer, maior a chance de ter influência genética. Ou seja, que aquela pessoa passa aquela alteração para os seus filhos. Quanto mais tarde, um câncer aos 60, 50, maior a chance de ter uma influência genética. Então, um dos pontos importantes que o geneticista vai analisar nesse caso do histórico, avó, mãe e filha, é a idade do surgimento. Né? Então, o câncer sim tem uma influência genética muito grande. Mas não só o câncer. 90% das doenças complexas, Alzheimer, Parkinson, diabetes, obesidade, tem influência. Infarto, AVC, AVE, tem influência genética. Tá? Porque, Ana, é lógico a gente pensar. Quem produz a nossa insulina, a informação para produzir a insulina, que é um hormônio,
que controla aí a nossa glicemia, está no DNA. A informação para produzir uma proteína que faz com que a gente tenha a memória ou tenha o raciocínio lá nos neurônios, está no DNA. Então, essas doenças mais complexas, algumas mais, outras menos, têm influência genética. A obesidade entraria nesse grupo? Também. A obesidade tem uma influência genética muito importante. Tá? Tanto que já tem descrito vários tipos de obesidade. E por exemplo, assim, vamos falar ali de uma pessoa que a família lá, ela tem toda essa história. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que tem essa história na família. Por que ela deve fazer? Porque às vezes eu entendo que a pessoa tem medo, né? Ai, se vir eu vou enfrentar. Mas, por exemplo, existem cuidados que eu posso tomar caso eu saiba que eu tenho sim uma predisposição a ter algum tipo de doença? Sim. Hoje, inclusive, tem profissionais, nutricionistas, médicos, terapeutas, que já têm uma conduta dependendo do tipo de alteração genética. Porque o que acontece? A gente sabe que algumas pessoas têm uma tendência maior a um determinado tipo de doença. E já tem condutas nutricional, determinado tipo de exercício que diminui aquela chance. Olha. Então, vale a pena eu fazer um teste genético? Olha, eu fiz. Não, eu acho que sim. É impressionante. Eu olho para o teste genético, putz, mas eu sou isso aqui. Eu sou esse negócio aqui. Eu comi esse alimento e para mim nunca caiu bem. E aí você vai lá e remove. Uau. Até isso. O teu intestino melhora. Vamos falar, aquela vira uma dorzinha, chave. exatamente, aquela dorzinha de cabeça para, o teu intestino fica melhor, a tua parte de pele melhora, a parte cognitiva, é impressionante. Eu quero aprofundar um pouquinho sobre essa questão dessas doenças. Por exemplo, às vezes a pessoa em casa tem medo, mas vou fazer o exame, vai aparecer lá que eu tenho uma predisposição, por exemplo, a ter uma doença no fígado ou não sei, no pulmão, se existe, e eu vou ficar com medo de ter. Mas não, que nem, por exemplo, vai ter lá no fígado, você vai tomar cuidados essenciais, e hoje em dia, com tanta tecnologia, tanta busca dessa ciência, com toda certeza eu acredito que possa, não sei se já existe comprovações de ciclos assim, nesse sentido genético, que foi quebrado? Sim, sim. Ó, eu vou te fazer uma pergunta, que eu já até imagino a resposta, mas vamos lá. Ana, se você soubesse que você tem uma chance maior do que a maioria das pessoas de ter câncer de mama, o que você faria? Aí eu não ia tirar. Mas o que você faria? Você não remover, mas... Não, pense assim, uma chance maior. Eu iria ninguém buscar... tá falando que você vai ter, ninguém tá falando nada. O que você faria para que você fique mais tranquila? Eu iria buscar todos os caminhos, eu acho que todo tipo de ciência que possa me ajudar nisso, o que eu devo fazer. Vou praticar atividade física, não vou comer isso, porque, por exemplo, a gente sabe que tem alimentos que aumentam ou trazem, né, lá células cancerígenas, não sei se é esse o termo. Eu iria tentar buscar o máximo de coisas possíveis que fosse, pelo menos, não diminuir, mas que não sei, me ajudaria nesse sentido. E fazer exames mais? Com frequência, mas não tenha dúvida. Então, é o que a gente pode fazer. Mas tá, Eduardo, e por que eu vou fazer isso? Porque a gente sabe, e todo oncologista, não sou oncologista, mas todo oncologista sabe que todo mundo, isso já é muito bem difundido. Quanto mais cedo a identificação do câncer, maior a chance de cura. Independente se ele é maligno, benigno. Sim. Então, é importante você ter essa ferramenta para que você faça um acompanhamento específico daquela... Sim. Quem faz aqui exame regular para determinado órgão? Não. Na realidade, sabe que não é essa. Agora, você tendo essa informação... Você vai acompanhar. Exatamente. Com certeza. E eu posso falar sobre isso com você, a respeito dessa situação do câncer, como você colocou, porque eu tive, assim, casos na minha família e posso falar a respeito do meu pai, que, cabeça dura, não queria ir ao médico, começou a aparecer algumas mudanças e ele não quis, e a gente descobriu, já foi muito tarde. Uhum. Mas, graças a Deus e a um corpo de médicos assim que cuidou muito bem dele, ele conseguiu superar um câncer que era quase impossível. E daí agora, fazendo todo esse acompanhamento,
ele foi descobrindo os cânceres de pele. Ele já tinha tirado alguns. Só que daí, como tava lá acompanhando isso, sempre tá lá, o médico já olhava e falava assim, tô vendo um negocinho diferente aí. E já tirava rapidinho e acabava. Então, sim, na época, eu lembro que do acompanhamento dele, os médicos falaram, olha, se você tivesse descoberto no primeiro estágio, lá no início, você não precisa... Ele fez, assim, um tratamento extremamente agressivo. O máximo, assim. O máximo. Teria sido muito mais simples, era operável e tal. Nessa situação dele era tudo ou nada, e graças a Deus foi tudo. Mas eu entendo dessa maneira, só que eu também vejo que algumas pessoas, às vezes, o trauma foi tão grande de acompanhar, por exemplo, uma mãe, um pai, uma avó, como a gente colocou ali a questão da Angelina Jolie, né, ela tomar essa atitude, eu vejo que às vezes o trauma foi tão grande que o medo da pessoa descobrir que ela possa ter, mesmo sabendo que ela não faz exame, ela sabe que pode acontecer, né? Eu vejo a necessidade da pessoa tratar esse psicológico para ela poder enfrentar essa verdade, né? Vendo que tem tantos caminhos. Com certeza. Isso é bastante difícil, né? Mas a gente tem que pensar que hoje tem estratégias para muitas doenças e que faz com que ou não surja esse câncer. Sim. Né? E eu digo estratégias terapêuticas. E quando eu digo terapêuticas, não é só medicamentosa. Né? Alternativas, o Dr. Júlio sabe muito bem disso, parte de exercício físico. Então, existem estratégias para fazer com que esse câncer não se desenvolva, ou se ele se desenvolver, que seja o mais tarde possível. Sim. Ao invés de ele surgir ali com 70, que surja com 90. Olha o tempo de qualidade de vida que esse indivíduo ganha. E é esse tempo de qualidade de vida que nós, brasileiros, temos dificuldade de pensar. Por quê? Porque a gente não pensa muito na nossa velhice. Exatamente. A gente pensa no hoje, no agora. Não, minha ansiedade não vai permitir eu saber disso. Mas quando você estiver com 60, 70... você vai se arrepender de não ter feito lá. Com certeza. E passa muito rápido. Nossa. Muito rápido. Muito rápido. Eu acho que é um grande erro do brasileiro, porque quer viver uma eterna juventude, acha que... E chega rapidinho. Gente, chega rapidinho. A conta chega rapidinho. Pra tu, é isso aí. É isso aí. E me conta uma coisa. Hoje a gente vê muito o número do câncer em pessoas extremamente jovens. Existe comprovação genética do porquê que... tá acontecendo isso? Eu não sei se existe, por exemplo, uma comprovação de má alimentação, porque são jovens, assim, eu já vi até em crianças. Criança é um pecado, né? Nossa, se tem algo perfeito nesse mundo, são as crianças, né? Dói quando... Nossa, machuca. Deus, nossa. Criança também é algo que me emociona e me incomoda bastante. Né? Adulto, lógico, não é bom, mas é diferente. Né? É bem diferente. Então, assim, existe, com certeza, o ambiente influenciando nisso. O que seria esse ambiente? Tudo. Tudo como? Deixa eu te explicar. O ar que a gente respira, a água que nós consumimos, os alimentos. Porque na época que eu morava no Mato Grosso, você morava no interior, a nossa alimentação era de uma melhor qualidade. Os alimentos eram menos processados, menos produtos agrotóxicos, enfim. Sim. Menos poluição, tudo isso. E todos esses itens que eu estou mencionando aqui, eles são cancerígenos. A poluição, o agrotóxico e muitos são acumulativos. Como assim, Eduardo? O avô se expôs a um determinado produto. Passou isso para o filho, que passou para o neto, e isso, muitos compostos são acumulativos. E esses compostos, eles se ligam no nosso DNA e impedem alguns processos bioquímicos. E com que faz com que a gente tenha maior probabilidade de ter vários tipos de câncer. Nossa, que sensacional. Então, o ambiente impacta muito nisso. Peraí, sensacional o conhecimento, sim, tá, sim. gente? Porque o conhecimento de saber, porque você pega lá, por exemplo, uma célula, você não consegue ver a olho nu e você saber que consegue pegar aquela célula e fazer todo esse estudo que veio do vô, que veio pro pai, Gente, pra mim é doido, assim, né? Tem um trabalho que foi... divino.
foi feito em modelos animais, né? Onde se estudou a influência de um determinado agrotóxico. Aqui não estou fazendo pró nem contra, é só um exemplo, né? De um determinado agrotóxico. E não foi estudar o grupo que se expôs ao agrotóxico. Foi estudar a ninhada lá para frente. Ou seja, expôs indivíduos ao agrotóxico, esses indivíduos tiveram filhos, e os filhos dos filhos tiveram filhos. E esses netos tinham alterações cerebrais. Nossa. Tinham moléculas aumentadas, moléculas diminuídas, em decorrência dessa exposição de 3 gerações anteriores. Então agora vamos voltar lá para o autismo. O autismo de hoje, será que não pode ser algo assim? Que veio, às vezes, algum hábito lá dos nossos bisavós? Pode ser. E que ninguém consegue descartar. E que hoje esse número aumentado, que pode ser em tudo aquilo que a gente já colocou, será algo assim? Pode ser. Tanto o autismo quanto o próprio câncer. Tá? E vou até mais do que pode ser. Com certeza tem influência. Eu não sei o quanto, mas com certeza tem influência. Tanto no autismo quanto no câncer. Povo, bora cuidar da saúde? Olha o tamanho da herança, a responsabilidade que você tem que ter com você. O quanto você tem que se amar, o quanto você tem que se cuidar para você deixar uma boa herança genética para os teus filhos, para os teus netos. É muito além. Nossa, ouvindo isso, nossa. Gente, o Tico e o Teco loiro aqui, nossa, fechou um curto geral aqui. Isso a gente chama de epigenética. Epigenética. Que é a influência do ambiente na expressão do nosso DNA. E isso não muda a sequência, não muda o DNA. Muita gente pensa em mutação, né? Mutação, nem tudo é mutação. É simplesmente uma molécula química que bloqueia o acesso do nosso corpo a determinados genes. E isso, agora vou falar um pouco de um termo científico, modula a expressão gênica. Então, alguns genes são importantes, por exemplo, que combatem o câncer. Agora pense que esse gene, que é uma parte do nosso DNA, está bloqueado. Mas é um gene que combate o câncer, que combate células cancerígenas. E essa pessoa tem esse gene diminuído, silenciado. Baixo. Exatamente, em uma expressão menor do que a ideal. E ele vai ter problema com câncer, não tenho dúvida. Nossa, e olha, meu Deus, é maravilhoso o quanto o ser humano evoluiu, né? É maravilhoso. Então você veja, tanto para um lado de descobrir, como com toda certeza, tanto de tratar, de evitar, né? E nós sabemos sim que pode ter uma carga genética, mas eu acredito que todos hoje têm consciência que os hábitos mudaram, que hoje os nossos alimentos processados, os acessos, o tempo que muitas vezes a gente não tem de buscar um bom alimento de qualidade, a gente muitas vezes acaba pecando. Até levamos uma bronca aqui, né, Tiago, esses dias, do Dr. Tiago Rocha, que ele falou assim, não é uma vez só. Você sabe, a pessoa que consome errado, ela sabe que não é uma vez só. E é exatamente isso. É só hoje, é só hoje, é só hoje. Eu vou tentar mudar, só que cria uma proporção e a gente acaba ficando refém. Só que a importância cada vez mais, olha, agora você abriu minha mente aqui, meu Deus do céu. O quão importante é a gente pensar na herança genética que nós vamos deixar. E mais um motivo para você procurar e fazer, sim, um exame genético. Quem sabe você pode quebrar um ciclo na tua família de uma doença que às vezes devastou, fez tantas pessoas sofrerem, gente. Assim, é curioso, né? Muito! Porque o que acontece? Nós temos a mania de achar que pensar em genética, né, a palavra mais geral, não tem o que eu posso fazer. Eu vou ter meus filhos, ele vai herdar tudo. Ele vai herdar aquilo que você não pode mudar, que é o DNA, que é a sequência do DNA, mas ele vai herdar aquele teu excesso. Aquela tua inatividade física também vai ser passada para os teus filhos. Aquela tua má alimentação de uma vida inteira também vai ser passada para os teus filhos. Queira nós ou não. Pode ser que pudesse falar isso há anos atrás, né? Hoje já não dá mais. Então, é importante a gente pensar exatamente nisso.
E o Alzheimer? Também tem influência genética. E existe, por exemplo, coisas que nesse mesmo contexto de ser hereditário, de ser genético, por exemplo, coisas que a gente pode fazer também descobrindo para o Alzheimer, coisas que eu posso fazer para evitar, assim como, por exemplo, no câncer, alimentação, obesidade, mas no Alzheimer também, será que tem esses caminhos? Tem um gene que a gente chama o APOE, né? Uma variante, um determinado gene do nosso DNA. Enfim, é uma partezinha do nosso DNA. A gente sabe que quando ele está alterado, quando essa chavezinha está diminuída ou abaixada, o indivíduo tem uma tendência maior a ter Alzheimer. E o que causa isso? Essa alteração não tem como. É uma herança que a gente ganha. E não tem como mudar, não. levantar a chave. Não tem como a gente mexer nesse DNA. Tá? Nessa estrutura que está alterada. Mas a gente consegue, usando o ambiente a favor, fazer com que esse Alzheimer surja o mais tarde possível. Aí entra a alimentação, exercício físico, tá? E determinados nutrientes dentro da alimentação, que já está muito bem descrito na literatura, que pessoas que têm essa tendência precisam melhorar o aporte de folato, por exemplo. Olha aí. Precisam fazer uma estimulação neuronal acima do normal. E o que seria essa estimulação? Por exemplo, leitura? Você que está me escutando aqui, você que não fala inglês ou não fala uma segunda língua, depois de adulto, não é muito difícil aprender inglês, aprender um espanhol, um francês? Com certeza. Por que é difícil? Porque o nosso cérebro não é aquela esponja de uma criança. Mas uma das melhores coisas ou formas de estimular o cérebro é aprender uma outra língua. Então aí é um exemplo de como estimular a parte cerebral. E resolver problemas, desafios, né? Fazer cruzadinha, a gente usa muito isso em idosos, fazer cruzadinha, enfim. Existem algumas estratégias para a estimulação neuronal. A gente sabe que a estimulação neuronal, tanto para Parkinson como para Alzheimer, são doenças totalmente diferentes, mas são duas doenças neurodegenerativas. Então, com o avanço da doença, neurônios vão sendo perdidos. São neurônios diferentes, mas vão sendo perdidos. E quanto melhor a gente estimula a parte neuronal, tanto mentalmente, intelectualmente, como em oxigênio e nutrientes, exercício físico e afins, menos ela progride. Então, ao invés de ela avançar rápido, ela vai avançar mais lento. Nossa, sensacional. E aí, consequentemente, melhor qualidade de vida, né? Mais tempo de qualidade de vida. Com certeza. Povo, bora treinar, hein? Eu vivo falando pra vocês aqui, é muito além da estética. A estética é um resultado, mas envelhecer, gente, com qualidade de vida, e eu não vou falar envelhecer assim, pensando numa coisa até muito tardia, porque hoje os maus hábitos, 40 anos aí, se deixar a gente já tá tudo atrofiado. É exatamente isso. E vou falar uma coisa, até a internet pode querer me massacrar, mas eu vou falar. Se eu pegar uma pessoa que faz exercício físico, tá? E essa pessoa tiver câncer, ela vai ter melhor sobrevida do que uma outra pessoa que tem câncer e não faz exercício físico. Se essa pessoa fuma, quem faz exercício físico vai viver mais tempo. Então, o que eu estou dizendo é que o exercício físico, na influência de uma doença, ou de uma má alimentação, de um cigarro, ele faz com que aquele indivíduo tenha mais tempo de vida. Então, quem fuma tem que fazer exercício físico, porque senão a influência, ele vai morrer muito cedo. Né? Então, o exercício ele tem uma influência na saúde e na doença muito importante. Eu fiz meu pós-doutorado, na verdade, na parte de bioquímica do exercício, com o professor Pinho, um dos melhores pesquisadores na área da biologia redox, de câncer e exercício. E ele falava muito isso. O exercício ele é extremamente importante, tanto pré quanto pós-doença, seja ela qual for. Eu brigo com o povo de casa porque eu sei que tem gente que não gosta. Ai, mas eu não gosto de caminhar. Mas tem que fazer. Porque a gente pensa que o exercício é só para emagrecer, né? Mas não é. Não é.
Emagrecer é um resultado. É uma consequência. E mais uma, né? Às vezes com tantas coisas erradas, que muitas vezes eu entendo que é difícil, muitas coisas de corrigir, principalmente a parte da alimentação nos dias de... É necessário. Vamos mudando lá um pouquinho devagarzinho, mas faz atividade física que já é alguma coisa aí, já tá ajudando, né? Com toda certeza. É isso aí. Doutor, você quer uma aguinha? Tranquilo. Um chocolatinho? Obrigado. Olha, falando da alimentação, eu vou ter que mudar. Sabe o que eu vou ter que trazer aqui? Brócolis, cenoura, vou abrir aqui, vai ter um brócolis. Mas a gente tem que pensar no equilíbrio. No equilíbrio, Com né? certeza. A água... Eu vou falar assim, ó, o doutor já comeu brócolis ali na entrada, agora é a sobremesa. Eu vou falar um pouquinho... Mas vai que é 70% cacau, você não mencionou isso pro público. Aí já é saudável, né? Não sei, eu vou pensar nisso. Eu vou falar um pouquinho dos meus patrocinadores, tá? Claro. Um minutinho. Gente, vocês não viram, mas teve uma treta hoje, antes aqui no começo, no estúdio, com essa pessoa aqui que eu não vou falar, esse aqui, ó. Por quê? Porque eu briguei com ele igual eu brigo com vocês aí de casa, que tem que tirar os projetos da gaveta. Doutor Eduardo Cunha, com um baita de um conteúdo desse, tá lá se escondendo, mas não pode. Tiago, pode um negócio desse, Tiago? Não pode, gente. Eu quero estar no meu sítio andando a cavalo. E não na frente da televisão, mas tudo bem. Não, mas hoje você pode andar a cavalo, mas isso você tem isso. Não, vamos ter que tirar esses projetos da gaveta. Gente, quem ainda não conhece o estúdio Digicast, eu convido a vir conhecer aqui esse estúdio lindo, maravilhoso. Conhecer essa equipe aqui maravilhosa que eu falo, encho a boca para falar, porque eu amo de coração, já faz parte da minha vida, do meu projeto e do meu coração, e eu quero que faça da sua também, porque eu sei que vocês vão amar. Eu lancei um desafio, vou falar aqui de novo. Se você tem um projetinho na gaveta, tem uma ideia de elaborar um conteúdo digital, ou às vezes fazer algo para alavancar o teu negócio, vai conhecer os outros estúdios que tem aí, volta aqui e você vai entender do que eu tô falando sobre qualidade de imagem, de estúdio, de atendimento, pessoas que estão aqui, ó, vai ver e depois me manda lá um direct que eu te garanto que aqui em Curitiba e região vocês não vão encontrar um estúdio, uma equipe como essa aqui. Gente, 2024, ainda tem aí um chãozinho, bora correr atrás de tirar esses projetos da gaveta. Digicast, Digiwin, essa equipe de marketing sensacional que tem aqui. Doutor Eduardo, você sabia? Fala os números atualizados aí. 5 milhões em 2 meses e meio de projeto. Que maravilha. Não, eu não entendo nada disso, mas para todo mundo que eu conto, todo mundo fica assim. Sou eu? Não, gente. É minha equipe linda, maravilhosa que eu tenho aqui. Bora, gente. Olha, não tem mais, doutor Eduardo, não tem mais como fugir das mídias, é verdade. Tá? Não tenho nem o que falar. Eu vou falar só pro pessoal de casa. Não tem mais como fugir das mídias. Gente, você tem que trazer teu conteúdo, teu material, não importa o que você faça, tem alguém em casa esperando. E às vezes você vai falar assim, ai, Ana, tem 50 pessoas na minha cidade fazendo bolo. Mas as mídias, ela vai se conectar com você. É você, é o seu jeito de falar, é a tua linguagem, tem alguém esperando você aparecer e você precisa aparecer, tá, pessoal de casa? Você precisa tirar o teu projeto. Então, gente, convido você a estar aqui, ó, @ da Digicast, da Digiwin. Bora alavancar teus negócios, bora aí, gente, 2024 fazer bomba. Tá feito aí, seu Thiago. Eu preciso tirar esse povo de casa, gente. É muita gente com conteúdo bom e que tá guardando e que não pode guardar. Deixa eu aproveitar, já vou falar da minha amiga lá. Mais um merchanzinho aqui, mas os meus merchans são de coração, tá? É só de coração, não dou dica ruim, gente, só dou dica boa, já falei pra vocês, é Natal, quiser sucesso, quem anda aqui é sucesso. Quem ainda não conhece a Estilo Z, uma loja maravilhosa, doutor Eduardo, vai lá comprar presente para sua esposa, que ela vai... Não, mas não fala isso, não, vou ter que sair daqui e passar lá. Depois você já me passa o contato... A minha esposa já manda ali, ó. Amor, vai lá. Já me passa o contato dela, deixa comigo. Gente, mulheres, vocês têm que conhecer a loja Estilo Z. Não tem uma mulher que vá lá e que não ame. Por quê? Gente, todo mundo que eu conheço vai lá. E até ontem uma amiga minha falou assim, eu já fui lá naquela loja. Antes de eu te conhecer, eu já ia realmente. Gente, olha, peças de qualidade. O preço dela é sensacional. Eu digo assim que é até abaixo pela qualidade que ela oferece.
Toda mulher tem que conhecer a Estilo Z. E se você não está em Curitiba e região, ela tem de todo o Brasil. Eu sei que vocês vão amar. Estilo Z, olha, é amiga de toda essa mulherada e dos maridos, que às vezes está em casa. Tiago, às vezes, né, os maridos estão em casa, não sabe como agradar a mulher. Só mandar uma mensaginha lá, eles entregam em casa e olha, fica tudo certo. Olha aí, os homens também têm que ter o contato da Estilo Z aí no celular, hein? E para as meninas que moram em Curitiba, eu convido aí conhecer o Salão Carlos do meu amigo Rude, que também vou deixar aqui o @ dele, também está ali na 7 de setembro. Uma pessoa que faz com muito amor, cuida ali com todo o carinho, ele ama o que ele faz e isso faz diferença. Gente, vão conhecer o Rude e depois vem me contar que eu sei que vocês vão amar. Mercha feito de amor para vocês. Doutor Eduardo, já decidiu que você vai tirar seu projeto da gaveta? Vou tirar. Olha aí, glória a Deus. Mais um. Thiago, terminando aqui, a gente senta e conversa. Mas é sério. Não, mas gente, é eu sério. Eu não tenho nem o que falar, porque eu sei que é. Olha aí. E eu sei que eu preciso, principalmente por aquilo que a gente conversou antes. Sim. Eu vejo muitas pessoas, não vou dizer com bagagens ruins, mas falando aquilo que não é bem daquele jeito. E ganhando voz. Exatamente. E a internet tem essa capacidade, né? Ela dá voz às pessoas. E voz, talvez para pessoas que, né? E assim, a tua área, ela é uma área assim que ela não é tão conhecida, assim, que você vai, por exemplo, um ginecologista. Todo mundo conhece um ginecologista. A tua área, as pessoas precisam conhecer. Olha, você falando ali. Gente, que divino. É muita coisa. Mas... E eu tenho muitos amigos que são pesquisadores. Olha aí. Pesquisadores, cientistas, aqueles que você acha que só vê lá dentro do laboratório misturando. Só que os caras são fora da casinha. Não vou nem falar fora da casinha, fora da cidade. De tão, assim, mentalmente Nossa. Os caras são evoluídos, lógico, dentro da área que eles Sim. estudam. Só que eles estão dentro do laboratório fazendo pesquisa. E pesquisa de ponta, ou seja, fazendo e publicando artigos nas melhores revistas do mundo. Uhum. Olha. E ninguém conhece. Assim, a internet não conhece. Não, e precisa conhecer, porque tem muita informação boa. Eu falo, uma pessoa tem uma história boa, todo mundo tem uma história boa para contar, não importa a dificuldade da tua vida de hoje, todo mundo tem uma coisa boa dentro de si, às vezes tem uma pérola, tá lá perdida, uma joia não Só mostrada não lapidado, tem valor, né? Exatamente. Mas agora vou pisar no calo, vou na ferida. Eu quero falar de Covid. Vamos lá. E assim, uma doença que veio, devastou, a gente, né, todo mundo tem histórias e histórias para contar aí de todo esse período. Eu quero que você fale se já existe comprovações falando assim geneticamente de, por exemplo, os danos do fecha, não pode sair, porque sai de casa, não sai de casa. Depois falaram que principalmente nas crianças foi comprovado que pode ter sim trazido muitos danos esse fato. E tem como ver geneticamente se já mudou algum gene, alguma coisa que em virtude a pandemia ou até mesmo o Covid em si vai se tornar algo que vai levar adiante? Assim, o Covid ele é muito novo para a ciência. Né? Eu tenho alguns artigos publicados sobre o Covid, né? Principalmente em a parte de desequilíbrio oxidativo, né? E o que leva isso para um desfecho de doença, de morte, ou enfim. Mas assim, para a ciência, o Covid ele é muito novo. Então, para ciências bioquímicas, quando eu digo ciências bioquímicas, eu estou falando ali as alterações sanguíneas, as alterações em um coração, em um tecido, é mais fácil da gente conseguir estudar. No DNA e a passagem dessa informação ao longo do tempo demora, porque a gente precisa de tempo. Então, hoje, dizer que se existem alterações genéticas que vão ser herdadas de pais para filhos, a gente ainda não sabe dizer. Tá. É provável que sim, mas quais? O que vai causar? Qual vai ser o aumento? A gente ainda não sabe, não tem como saber agora. Como a gente vai saber? Estudando as gerações que está por vir. O que nós sabemos? Que sim, quem pegou Covid
muitas pessoas, uma boa parcela das pessoas, estão tendo alterações. Como você comentou, de memória, alterações em diversas regiões decorrente da infecção viral do SARS-CoV-2, né, do Covid-19. Porque todo mundo, né? Eu vi, assim, relatos de pessoas que ficaram com dores nos pés. Eu não sabia. Depois eu vi uma, eu vi outra, com dores nos pés e foi de pós-Covid. Então, eu fico tentando imaginar, porque teve pessoas com que eu sei, tá? Pulmão, memória, o que mais tinha? Acho que aí a memória não ajuda a lembrar das coisas. Olha o Covid aí, gente. Mas se eu não estou enganado, danos no fígado e essa dores no pé, eu fiquei assim boba, porque foram várias pessoas assim que eu vi, depois eu tenho muita dor. Minha mãe é uma que ficou com muita dor nos pés, foi a primeira pessoa que eu vi. E depois eu vi outras e outras e outras pessoas que ficaram com dores ósseas no pé de pós-Covid. O que a gente sabe do Covid é que ela é uma doença inflamatória. Ela é uma infecção e que causa um desequilíbrio oxidativo, né, o que o pessoal chama aí de estresse oxidativo. Então ele causa um estresse oxidativo, falando de forma popular, e um processo inflamatório. Agressivo. Isso. E que isso pode ser, e tudo demonstra ser, crônico. Então não é um processo inflamatório onde você pegou aquela infecção viral e aquilo estancou ali, né? Passou igual uma gripe, um resfriado que a gente pega. Não. Parece que esse vírus ele causa algumas alterações, tanto a nível cerebral e a nível de estrutura, que perduram por muito tempo. Eu ainda, se eu for parar para me analisar intelectualmente, não acho que eu estou pleno mentalmente e intelectualmente, tanto quanto antes eu pegar o Covid. Sério? A minha memória melhorou, né? Intensifiquei o exercício físico, corrigi um pouco a parte de alimentação, ela melhorou. Mas ainda não acho que é a plenitude de antes de pegar no Covid. Como que eu sei isso? Porque eu escrevo muito artigo científico e leio muito artigo científico. A minha velocidade para ler um artigo em inglês era uma. Hoje é outra. Sim. Eu escrevia uma página muito mais rápido do que eu escrevo hoje. E isso a gente precisa da parte cognitiva. E a diferença é o Covid. E assim, como você colocou, é uma coisa que você sempre fez. Não é, por exemplo, uma pessoa que fez, pelos hábitos parou e agora voltou. Porque eu sei que quando a gente para, a gente encontra dificuldade. Para de ler para ver. A dificuldade que é voltar a ter o hábito da leitura. É algo que você manteve e percebeu isso. Percebeu. Ainda para mim, assim, eu melhorei muito, porque lógico, né? O nosso cérebro ele se adapta. Sim. E ele está se adaptando à nova situação. Então eu melhorei, mas ainda acho que eu não estou pleno. E eu peguei Covid em 2020? 2021? Olha aí, ó. Eu acho que foi 2021. Mas olha pouquíssimo tempo e não... Tipo, pouco tempo pra a gente não lembrar das coisas, mas se você for ver, muito tempo para não ter voltado ao normal ainda. Exatamente. O Covid ainda é um mistério para nós cientistas, né? E para praticamente todo mundo. E as vacinas, doutor? Porque tem uma polêmica, né? Toma vacina, não toma vacina. Aí não é perigoso. Aí, de repente, eu vou falar de boatos, porque eu não sei o que tem de estudo ou não tem de estudo. Mas daí tem boatos que a vacina não fez bem. Hoje, tá comprovando-se doenças que tá ligada à vacina. É verdade isso? Tem algumas... Vamos lá. Eu não sou especialista em vacina, então eu vou dar a minha opinião. Mas o que a gente sabe de vacina toda vacina ela pode ter sequelas. Ela pode trazer alguma alteração. Tá? E é comum, se você olhar um artigo de qualquer vacina, vai dizer lá um índice de alterações ou de sequelas de menos de 0,5%, de menos de 0,02%, mas existe. Até mesmo qualquer medicação que a gente toma. Qualquer produto químico. Você vai tomar lá Exato. AS infantil, o que for, paracetamol.
tem lá as contraindicações e as possíveis sempre reações. Vai ter, sempre vai ter. Então... Um suco, por mais simples que seja, tem algumas pessoas que também vão ter, ou podem ter algumas reações. Sim. A vacina não é diferente disso. Talvez ela é um pouco mais intensa do que isso. Então, o risco, e aí não pense em risco como algo ruim, mas o perigo comparado a uma água é maior. Né? Mas vou responder a tua pergunta assim. Meu pai me fez essa pergunta. Né? Filho, eu tomo a vacina ou não? Na época lá da pandemia e tal. Do conhecimento que eu tenho do Covid, a minha resposta foi, pai, o Covid é mais perigoso. Então, tome. Ah, mas e a consequência da vacina? Você tem 70 anos, vai fazer 70 anos. Você não precisa estar preocupado com as consequências da vacina. Você tem que estar preocupado com a consequência do vírus, que é muito grave. Sim. Agora, vacinar crianças, eu não sou a favor. Porque eu ainda acho a vacina nova. Vacina boa, para quem estuda vacina, é vacina antiga, que já está há muitos anos no mercado. Ou seja, aí sim é uma vacina segura, uma vacina que não tem sequela, que não tem alteração nenhuma. Isso eu considero uma vacina boa. Então, criança, não acho legal. Sempre que é com criança, a gente fica ali com um pouquinho mais de proteção, né? Até porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Sim. Os estudos de vacina tem quantos anos? Tem 10 anos? Não tem 10 anos. Dessa vacina, o Covid não tem 5? Exatamente. As vacinas boas e seguras que nós conhecemos e utilizamos até hoje, tem 10, 15 anos de estudo. E já vem, às vezes, lá, polio, quantos anos que já vem sido usadas e aí sim, eu Eduardo, considero uma vacina segura. Né? Legal. Mas ainda assim tem o risco, mesmo a polio, de ter alguma reação, né? Doutor Eduardo, e para fechar, eu queria que você falasse um pouquinho. Agora nós vamos entrar no programa do Ratinho. Vamos entrar lá no programa do Ratinho. Teste de paternidade. Conte-me tudo e não me esconda nada. Realmente é seguro? Porque parece lá no resultado, né? 99,9%. Por que não aparece 100%? Vamos lá. Isso é um mito que a gente tem. Porque, assim, todo exame, todo teste que envolve alguma coisa química, ele não é 100%. Ele nunca é 100%. Porque envolve ligações inespecíficas, então, ele só vai ser 100%, pensando em paternidade, quando é exclusão. Por quê? Então, o que é o exame de paternidade? A gente vai olhar regiões do DNA da criança, tá? Vai comparar com as regiões do suposto pai. O DNA da criança é 50% da mãe e 50% do pai. 50% da mãe a gente sabe que passou, né? E a gente vai comparar com esses 50% do pai. Mas ainda assim, ou seja, eles têm que bater, né? Então vamos pensar lá, em uma região tem que ter o número 10. Né? A mãe tem o número 12, a criança tem o número 12 e o número 10. O número 10 veio de quem? Teve que ter vindo do pai. Olha no pai, não tem o número 10. Da onde veio esse número 10? Opa, entendi. Aí a gente olha uma outra região. Número 5 veio da mãe e tem o número 4. Teoricamente o 4 tem que ter vindo do pai. Daí a gente olha no pai, não tem o 4. Opa. Aí a gente vai encontrando o que a gente chama de exclusões. E a gente estuda regiões específicas que varia muito pouco geneticamente. Então, que dá uma segurança para a gente poder afirmar. Mas então é seguro o teste? É seguro. Então, quando a gente afirma, e aí quando eu digo seguro, eu posso falar do meu laboratório, da tecnologia que nós usamos, com os 20, até 22 regiões que a gente analisa, de 18 a 22, dependendo do nível, a gente consegue dar uma certeza, um índice, não vou dizer uma certeza, de paternidade de 99,9998%, por exemplo. Então a gente diz que existe um vínculo genético
entre a criança e o suposto pai. Uhum. Com uma certeza de afirmar de 99,9999. Só não é realmente se ele tiver um irmão gêmeo. Ai, boa! Então, e daí se tem um irmão gêmeo? Tanto que essa é uma das perguntas que, quando se vai fazer um teste de paternidade, se pergunta, você tem irmão gêmeo? A pessoa diz, não. Mas Que eu saiba. Então, que eu saiba. E daí? ela pode estar mentindo, mas aí não tem como a gente saber. Então a gente faz Sim. um cálculo de paternidade pensando que essa pessoa não tem um irmão gêmeo, porque se tiver, muda o cálculo. E uma outra pergunta que a gente faz, né, que é comum a gente perguntar, se caso não seja esse o suposto pai, pode existir algum outro membro da família ou geneticamente próximo ao pai, que é o suposto pai, né? Enfim, que pode ser o suposto pai. Por quê? Porque isso também influencia no cálculo. Socorro. Para chegar naquela probabilidade. Assim, quando há uma época atrás, a gente ouvia falar muito no teste de DNA. Hoje, pelo menos, eu não ouço mais. Ainda é bastante. Assim, procurado? Bastante. A gente tem uma procura, assim, que vocês não conseguem mensurar a quantidade de pessoas que têm interesse. Por quê? Por causa da dúvida. Como dúvida? É exatamente o que você fez. A dúvida. Puta, será? Como? Mas como? Não da mãe, mas principalmente do pai. Às vezes, lógico, tem a dúvida da mãe, e hoje a gente sabe que isso é bem factível de acontecer, mas geralmente a dúvida é do pai. Como a dúvida? Traição? Gente do céu, não sei. Uma das coisas que eu não vejo, ou não vejo, não, eu já vi tanta coisa no meu laboratório hoje, que assim, de pessoas ir lá e jurar de pé junto, de bater e fazer um show. Show do Ratinho. É o pai, não tem, e copo pra cima, e cadeira pra cima, e é o pai, e vai lá e faz o teste, não é. Pais fortes geram filhos fracos. Porque muitos querem super proteger seus filhos. E filhos fracos vão gerar filhos fortes. É um ciclo. Eu gostei do que você falou. Porque o que gera pessoa forte? E pais loucos? Então. Eu era louca. O que gera? Louca, não. O que gera os pais fortes? Dificuldade. Por que hoje Thiago dá valor pro relacionamento? Você dá valor pro relacionamento. E não digo relacionamento de casal, pode ser também, mas digo de relacionamentos. Porque a gente dá valor para as pessoas. E hoje, o que eu vejo é essa molecada, não existe valor. Não tem amigo, não tem irmão, não tem pai, não tem mãe. Tudo se substitui. Exatamente, é tudo substituível. É bem exatamente meu amigo, tá tudo bem. Não tem aquela ideia de você ter aquele amigo, vestir tua camisa, você ter um amigo, vou te defender, não concordei com você. Hoje não tem. É um puxando a perna do outro e assim que vai. É triste. Povo. Podia fazer um doutor falando de relacionamento. Você sabe que é um tema sempre bom, porque o ser humano tá perdido? Tá. Todo mundo pode filosofar. E outra coisa, tá casado? Já se relacionou, então tá tudo certo. Dá pra falar. Dá pra, né? Mas é verdade. É verdade. Não precisa ser psicólogo. Gente, rolou de tudo aqui, hein? Então, na câmera cortada. Pra cá? Agora vai de volta. Gente, que episódio, hein? Doutor... Eduardo, tá bom. Doutor, olha só, é que no começo, gente, já começou com treta aqui. Vocês não estão entendendo. Teve uma treta aqui, mas lá não dá. Não dá. Já comecei brigando com ele aqui, daqui uns dias vocês vão saber. Mas estou muito feliz com a tua participação. Imagina, eu falo de coração, tá? Tô bem feliz mesmo. Espero sim que o teu bom conteúdo atinja o máximo de pessoas que puderem, porque as pessoas precisam conhecer você. Tudo isso assim que você estuda, que você tem para passar, as pessoas precisam conhecer. E eu fico muito feliz com a tua participação aqui no Anatalks, trazendo conteúdo de qualidade, que é o que eu quero levar pro meu povo lá de casa. Fala um pouquinho das suas redes sociais, que vai bombar daqui uns dias. Bom, primeiro, obrigado. É uma honra
poder falar sobre o assunto que eu gosto. Na verdade, eu amo. Olha aí. Né? Amo falar de ciência, amo falar de pesquisa. Eu sempre brinco disso. Talvez eu não saiba, né? Mas eu amo falar o que eu estudei, o que, né? Mas a gente que tem um pouco de história dentro da ciência, dentro da pesquisa, sabe como as coisas funcionam, né? E a gente consegue entender um pouquinho, ali, um passo além do que algumas pessoas. Não mais do que isso, né? Então, agradeço, é uma honra que eu puder contribuir, que eu puder ajudar com você, com o podcast, com o Thiago, com vocês que estão nos assistindo, é sempre um prazer. Tá? Essa é a minha ideia, né? E até, me permita falar, essa é uma das essências do meu laboratório. E eu falo isso muito para a minha equipe. A gente não quer vender por vender. Nós queremos trazer algo de bom para as pessoas. Esse é o nosso objetivo. Eu não quero vender exame por vender, senão eu ia para uma outra área. Com certeza. Então, fico totalmente à disposição que vocês precisarem de ajuda sua, da sua família, enfim, dos seus ouvintes. Obrigada. Para poder contribuir da forma com que eu puder. E você sabe por que você tem tanto amor assim, dessa maneira? Porque você tá no teu propósito de vida certo. Pode ser, Deus sabe o que faz, né? Você já imaginou se sendo cantor sertanejo? Não, olha aí, não, eu tive... não, olha aí, imagina. Olha aí, roqueiro do cabelo comprido. Então, você tá no teu propósito. Não, bastante cabelo seria bom, hein, Thiago? Olha aqui, talvez não seria ruim. Gente, mas o propósito de vida é isso aí. Eu é você trabalhar com amor, fazer o que você ama, levar dessa maneira aí como você colocou agora. Maravilhoso. Mais uma vez, obrigada. Fale o nome do teu laboratório. Laboratório Vitagene. Nós somos especialistas em exames moleculares, mas fazemos análises clínicas e diversos outros tipos de exames também. Temos 2 unidades em Curitiba. Sensacional. Mais uma vez, obrigada. Imagina, quero que você volte numa outra oportunidade. Vamos lá, ó. Thiago, anota aí, né? Talvez criar o meu podcast. Vamos trazer a Ana pra... Ó, vou contar pra vocês. Essa foi o puxão de orelha que eu tomei antes de entrar aqui. Eu nem tinha chego, já brigaram comigo. Mas eu, muito tonto, em vez de deixar o puxão de orelha pro final quase que eu fiz um podcast sem convidado. Gente, obrigada de coração a todos vocês que ficaram aqui. Quem ainda não segue o Ana Talks no Instagram, Ana Talks Podcast no Instagram, no TikTok, Spotify, se você ainda não foi ouvir o Ana Talks no Spotify, liga lá no carro, fica conectado. Olha aqui, só convidado, ó, gente boa. E pra você que ficou aí no YouTube nos acompanhando até agora, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte esse vídeo e compartilha. Gente, um conteúdo sensacional desse tem que alcançar o maior número de pessoas que puder. Cola no Ana Talks que é sucesso. Um grande beijo.